Olá, tudo bem com vocês? Nós iniciamos agora o nosso programa número 30 deste estudo Refletindo Kardec. E eu quero fazer hoje um agradecimento especial à Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da cidade de Ponta Grossa, que me presenteou com a oportunidade de conduzir esse projeto de estudo que, na verdade, é um convite para todos nós estudarmos e conhecermos a doutrina espírita, sobretudo a opinião, os conceitos, as anotações de Allan Kardec sobre os principais temas da nossa vida, os temas vistos sobre a doutrina espírita, sobre o ponto de vista da doutrina espírita, e que nós estamos tentando levar com muito carinho, com muita alegria, sempre buscando temas que sejam do interesse daqueles que tomam os primeiros contatos com a doutrina dos espíritos e, claro, deixando sempre aqui a oportunidade para você que nos acompanha enviar opinião, enviar a sua sugestão de tema, algum apontamento, alguma anotação que você queira ver comentado dos nossos estudos, a fim de que possamos levar ao maior número de pessoas as informações desta consoladora doutrina espírita. E como dissemos na semana passada, nós faremos uma série agora nos próximos 5 programas sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Quando Allan Kardec se dispôs a fazer a anotação de tudo aquilo que o plano espiritual trazia de informação sobre a vida, sobre o universo, sobre a essência dos espíritos, Kardec fez, ao longo de toda a sua trajetória enquanto codificador da doutrina espírita, várias anotações, mas elas girando todas em torno desses princípios básicos, dos quais nós não podemos fugir sob pena de não estarmos falando de doutrina espírita. E claro, o primeiro deles, o principal desses princípios, é a questão da existência de Deus. E o que pareça talvez singular, pareça talvez desnecessário comentar, é muito importante porque muitas pessoas que nos conhecem por sermos espíritas, muitas pessoas que ouvem falar da doutrina espírita, não têm a condição de assimilar que doutrina espírita e a existência de Deus estão correlacionados, né? De forma que estudar a existência de Deus, ter este monoteísmo como sendo a nossa base de todo o nosso conhecimento, é algo que precisa ser divulgado para aqueles que talvez não conheçam a doutrina ou que estejam interessados em buscar mais informações sobre a doutrina, sobre o espiritismo. Então, a existência de Deus é, sim, um princípio e é o princípio básico da nossa doutrina. Tanto assim que a primeira questão do Livro dos Espíritos, e que, por certo, se você busca os estudos da doutrina, já viu comentado, já viu mencionado com muita frequência, é quando Allan Kardec, considerando todos os princípios filosóficos existentes àquela época, século XIX, em que se questionava a criação do universo, quem poderia ter dado origem às espécies, aos seres vivos, a tudo que nós encontramos no universo, Kardec formula a pergunta de uma forma bastante específica: que é Deus? Tentando desde logo desmistificar a figura de Deus como sendo uma criatura humana ou semelhante a nós. E que nós vamos ver que, na verdade, nós estamos buscando nos assemelhar a Deus. Então ele pergunta aos espíritos que é Deus e eles respondem que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A partir da primeira questão, Kardec fará outras indagações e alguns comentários também aqui no Livro dos Espíritos sobre essa condição da natureza de Deus, de que
embora pareça bastante lógico, bastante evidente, é preciso refletir sobre o ponto de vista filosófico de que tudo o que existe no universo, tudo o que é conhecido pelo homem, tem de ter um criador superior à inteligência humana. Porque o homem não consegue criar a maior parte de tudo isso que nós vemos no nosso universo. Né? Como explicar que o homem tem a condição de entender a sistemática dos planetas, das galáxias e tudo o que ainda é desconhecido para o ser humano. Então, existe uma força superior, uma inteligência superior e que precisa ser admitida mesmo para aqueles mais descrentes sob o ponto de vista da religiosidade. Mas é aqui na Gênese que nós vamos encontrar alguma explicação um pouco mais profunda, algum comentário um pouco mais acentuado por parte de Allan Kardec sobre a existência de Deus, sobretudo em relação à sua natureza. E ele começa fazendo um comentário aqui no capítulo 2, no item 8, de que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. O que Allan Kardec vai refletir aqui nesse ponto de vista, ou melhor dizendo, o que Allan Kardec vai nos convidar a refletir, é de que, se em algum momento tentarmos compreender Deus, tentarmos compreender por que é que ele criou tudo isso. E eu não sei se você já se fez essa pergunta, porque eu já me fiz, enquanto pensando a doutrina espírita, por que tudo isso? Por que teria Deus criado o universo? Por que Deus teria criado os espíritos? Por que temos que chegar à perfeição? E esse mecanismo nós não compreendemos porque ainda não temos uma capacidade moral, intelectual e, sobretudo, essa elevação que Allan Kardec diz para compreendermos esta criação e, claro, para compreendermos Deus. Mas ele vai dizer nos parágrafos anteriores, nos capítulos anteriores, de que não é possível admitir, olhando para tudo isso, que não se reconheça uma causa superior, uma inteligência suprema, da qual nós não temos ainda a condição de compreender. Mas, a partir deste item 8, ele fará uma classificação ou uma disposição dos atributos de Deus. E estes atributos, que ele fará um comentário de cada um deles, e que eu convido você para fazer a leitura da obra, da Gênese, ele fará um resumo aqui no item 19, ou uma compilação de tudo aquilo que ele disse antes sobre as características da natureza divina. Então ele diz assim no item 19: Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Por que não pode ser diverso disso? Porque se Deus não tiver todas essas características, ele não será Deus. E o que parece mais uma vez óbvio, não é. Kardec vai dizer que a cada momento que nós tentamos encontrar nas várias filosofias religiosas, ou que alguém tentar nos incutir uma ideia de alguém, de um ser soberano, que não tenha essas características citadas aqui por Allan Kardec, não é Deus. Por isso ele é único. Não pode haver duas forças, uma força do bem e uma força do mal, porque esta força do mal não teria estas características de Deus e, portanto, não seria Deus. E sendo este princípio da existência de Deus, nesta condição soberana, inteligência suprema, como a base de tudo, a partir daí nós passamos a compreender, ou deveríamos passar a compreender,
tudo aquilo que nos cerca, tudo o mais que nós formos pensar tem que partir dessa ideia de Deus. Sejam as coisas boas que nos acontecem, sejam aquelas que nós julgamos ruins, equivocadas, seja porque entendemos que hoje aconteceu algo para nós e que no passado foi diferente, ou que no futuro. Percebam que ao analisarmos nesse contexto das características de Deus, ele é e ele sempre foi. Então, talvez aí se encontre a explicação até daquela descrição bíblica, onde se faz, quando Moisés pergunta, mas a quem eu devo anunciar? E ele responde, ou os espíritos que se comunicaram com Moisés naquele momento, respondem, aquele que é, e que futuramente viria a se consagrar na linguagem do Yahvé, que nós conhecemos. Aquele que é e sempre foi. Deus é e sempre foi nestas condições, nessas características. Então, nós percebemos que o mesmo Deus que regeu os povos primitivos, que regeu a criação do universo, é o Deus que nos rege hoje, que nos regerá no futuro. A existência de Deus é um princípio consolidado dentro da doutrina espírita e a partir do qual se concluirão os demais princípios, porque, sendo ele inteligência suprema, soberanamente justo e bom, consagra esta nossa existência com uma finalidade que talvez nós não compreendemos ainda, não temos condição de compreender, mas que num futuro, evoluídos mais moralmente, teremos condição de conhecer esta natureza divina. Na próxima semana, nós vamos ver o segundo princípio básico da doutrina espírita, que é a existência e a imortalidade da alma, do espírito. Aliás, qual seria a diferença entre espírito e alma? Aguardo você na próxima sexta-feira, pedindo a Jesus, a Deus, que abençoe o seu lar, que lhe traga muita paz, muita tranquilidade, muita harmonia e que estejamos reunidos mais uma vez na próxima sexta-feira aqui neste canal, nesta rede social que nos aproxima. Fica com Deus, uma ótima semana. Tchau!